Eu sou Jorge Mangabeira, sou diarista da UTCAJO, tenho a missão, o prazer e a honra de moderar essa apresentação do Guilherme Guzman, a pedido do Dr. Eduardo Lima, que não pôde comparecer por outros compromissos, assim como a doutora Beatriz, estou aqui para representá-lo, tentar ajudar. O Guilherme Guzman, acho que a maioria daqui conhece, ele é cardiologista, intensivista, ecocardiografista, ampla experiência em paciente crítico, nosso diarista da UTI Cardio, e coube a missão de apresentar sobre as atualizações de síndrome coronariana aguda, que foi publicado nesse último congresso americano que teve. Tenho certeza que a aula vai ser muito boa. Agradecer a presença de todos e vamos lá, Guzman, a palavra está com você. Valeu, Manga. Obrigado pela apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, doutora Beatriz, doutor Eduardo. Dizer que é uma honra estar aqui, né, entre colegas, amigos, nessa quarta-feira gelada, para discutir com vocês um dos temas que são dos mais quentes da cardiologia, né, que é a síndrome coronariana aguda. E, na verdade, eu uso dizer que esse tema é tão abrangente que ele ultrapassa os limites do cardiologista, né, da cardiologia. E ele está no âmbito de atuação de clínicos que atuam em pronto-socorro, emergencistas, intensivistas, e com certeza todos vocês já se depararam ou irão se deparar, né, com algumas das situações aqui abordadas. Tá? Então vamos começar nossa apresentação. O que eu trago a vocês, assim, 80%, 90% da minha apresentação vem aqui da nova diretriz americana, tá, de síndrome coronariana aguda, publicada agora em 2025, tá? E antes de começar a apresentação, e falar do guideline, né, eu trago aos senhores essa imagem, que é uma breve revisão fisiopatológica a respeito do tema. Né? Então, todos vocês sabem que a síndrome coronariana aguda, representada aqui na figura pelo esse evento vermelho, e representado na prática clínica como infarto com supra, infarto sem supra, engine instável, ele normalmente é o produto final, né, de uma doença que conta a sua história de trás para frente, né? Ou seja, do evento para trás. Infelizmente, muitas das vezes, essa história ela já nasce e morre, né? Sem a mínima oportunidade de nós, como médicos, podemos fazer alguma coisa a fim de mudar o curso dessa história, né? Como, por exemplo, quando os pacientes abrem um quadro com morte súbita, que também é um espectro sindrômico da síndrome coronariana aguda. Né? E a nossa missão como cardiologista e clínicos em geral frear o conjunto de condições e patologias que vão aos poucos contando essa história, né? E tudo nasce através da doença chamada aterosclerose, né? E o que é a aterosclerose? A aterosclerose nada mais é do que o produto de um conjunto de condições e patologias, dentre elas metabólicas, imunológicas, inflamatórias, hemodinâmicas e genéticas, um produto disso no tempo, agredindo diariamente o nosso endotélio vascular, né, com algumas predileções de lugares, como coronária, carótida, cerebrovascular, membros inferiores, e ao longo de décadas e anos, elas vão alimentando essa lesão endotelial e crescendo a placa, e essas placas, elas, ao longo dos anos, elas experimentam períodos de instabilização, né? E aí surge a doença que a gente está estudando aqui. Então, nasce uma placa aterosclerótica e em alguns momentos da vida ela vai ter instabilização. E o que é a instabilização? Né? Quando você tem essa placa, ela sofre uma erosão na sua borda, ou uma ruptura dessa placa, que vai expor ao conteúdo lipídico, o núcleo lipídico da placa, fator tecidual, e assim começando a fase trombótica, que é a fase de intervenção aqui que a gente vai estudar daqui para frente, formação de um trombo que pode ocluir ou totalmente ou parcialmente essa luz do vaso e vai gerar todas as grandes síndromes secundárias de aterosclerose, né? Então, trago essa foto aqui para exemplificar um corte seccional de uma coronária, em que aqui vocês veem que a placa aterosclerótica, com obstrução, eu vou chutar aqui 70%, algo do tipo, mas que ela sofreu uma instabilização da região central, exposição nucleolipídico, fator tecidual, e aí
ativação, agregação plaquetária, formação de trombina e a oclusão completa dessa luz coronariana, gerando, na prática clínica, que vocês veem aqui, por exemplo, um cateterismo com uma oclusão completa, né? E qual que é o impacto, né, da síndrome coronariana aguda para a gente, né? A gente sabe que a cada 26 segundos uma pessoa tem síndrome coronariana aguda no mundo, a cada 60 segundos uma pessoa morre de síndrome coronariana, um terço dos pacientes que infartaram ao longo da vida, eles vão morrer de infarto ou de complicações assim relacionadas. Então é muita coisa. E as doenças cardiovasculares são a maior causa de óbito no Brasil e no mundo, né? Trago a vocês esse gráfico aqui americano de 2018, em que ele coloca a prevalência de causas de morte, né? Se vocês olharem à esquerda, todas as idades, doença cardiovascular disparada é a maior causa, né? Se a gente separar por idades, pacientes menos de 85 anos, câncer isoladamente é a maior, seguida de doença coronariana, doença cardíaca, mas se a gente juntar doença cardiovascular, que seria cerebrovascular, com doenças cardíacas também é a primeira causa, e acima dos 85 anos também volta a ser a primeira causa. Então, é a principal causa de morte no mundo, então é uma doença do ponto de vista estatístico, se você não teve contato com uma, você vai ter como médico ou como profissional de saúde, né? E das doenças cardiovasculares, de todas em geral, quase metade delas são doenças coronarianas, né? Então, está aqui a importância do que nós estamos discutindo hoje, né? Por isso que sempre tem novas diretrizes para incorporar conhecimentos e novas terapias, tecnologias, enfim. E o que é, de novo, é o que eu trago aos senhores aqui, essa diretriz, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Em relação à síndrome, conforme vocês já sabem, e eu acabei de comentar, a formação desse trombo intracoronário, ele pode ocorrer de uma maneira completa, à direita de vocês, tendo uma oclusão total do vaso, e com isso vai ter um infarto transmural, né, com uma isquemia, com uma onda de lesão, que vai se representar eletrocardiograficamente como um supra, né? Ou outro espectro sindrômico da doença é uma oclusão parcial, ou seja, esse trombo ele é ativado, mas ele não progride, por um mero destino, pode-se dizer que até que sorte ou não, alguns desses pacientes vão evoluir com supra e outros sem supra, né? E atualmente a prevalência de sem supra até ela é maior do que a com supra, tá? Do ponto de vista eletrocardiográfico, acho que todos já sabem, mas só para recapitular, os critérios para supra, então, seriam elevação do ST, contada a partir do ponto J, né, mais de 1 milímetro, ou mais de 2 milímetros se forem as derivações V2 e V3, que naturalmente já tem uma alteração de repolarização. Então, para ficar mais específico, o critério é 2 milímetros, mais ou menos meio. Como assim mais ou menos meio, Guilherme? O certo, o padrão é maior que 2, mas se for mulher, é menor, menos meio, então é 1,5, e se for homem jovem, menos de 40 anos, mais meio. Então é 2 mais ou menos meio. E só lembrando aqui que eles trazem, pacientes que têm supra inferior, sempre lembrar das derivações adicionais, 3RV4R, você pode pegar um acometimento de VD, por exemplo, e pacientes com suspeita de oclusão de CX, então você vai ver ali um eletro sem supra, mas com um infra de V1 a V3, isso pode sugerir que isso seja um supra em espelho. Então, lembrar das derivações V7, V8 e V9 posteriores para mudar completamente a sua forma de pensamento. Se é supra, a artéria está fechada, muda completamente a forma de pensar e abordar esse paciente. E os critérios de infra, né? Então, infra horizontal ou descendente, de 0,5 milímetro, ou então inversão da onda T de mais de 1 milímetro com QRS positivo, tá? Então, só lembrando também que, do ponto de vista eletrocardiográfico, o infarto sem supra também pode se manifestar com um eletro normal. Isso não exclui necessariamente o diagnóstico, tá? Então, quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, a gente deve se lembrar da quarta definição universal de infarto, proposta lá em 2018 e publicada na ESC, que classifica o infarto em 5 tipos, dos quais o mais importante em incidência, prevalência, e é o que a gente mais estuda e mais sabe, é o tipo 1, que à esquerda de vocês, que é originário dos processos aterosclerótico crônico, associado a um componente de instabilização
na placa e ativação do componente trombótico, né? Então, à direita aqui de vocês seria o tipo 1, que a gente acabou de comentar, mas lembrando que, do ponto de vista até de prevalência de paciente internado, o infarto tipo 2 também acaba ganhando importância nisso, né? E como que funciona o infarto tipo 2? É um infarto proveniente, pode ser idêntico à apresentação clínica, mas ele é proveniente de uma... ele não é proveniente de uma instabilização e formação de trombo. Então, por exemplo, aqui à direita de vocês, você tem um paciente que tem uma doença aterosclerótica crônica, que durante o repouso ele não tem assintomático, e de repente internado ele é exposto a um estresse cirúrgico, um estresse de instabilidade hemodinâmica, um estresse anestésico, flutuação de pressão, frequência cardíaca, e nesse momento, oferta e consumo, eu não consigo dilatar mais a minha artéria, porque ela já está uma dilatação máxima, né, por conta da doença aterosclerótica, eu tenho aí um infarto tipo 2, por exemplo, que esse é o mais comum. Outras causas de infarto tipo 2 seria o vasoespasmo, outra seria dissecção espontânea de coronária, que às vezes, dependendo do tipo, é muito difícil de você diferenciar, e até mesmo com doenças, artérias coronárias normais, você pode ter um infarto tipo 2. Então, às vezes, o paciente tem uma cardiopatia hipertrófica, por exemplo, faz um estresse hemodinâmico, ele pode ter um desbalanço extremo de oferta e consumo e ter o diagnóstico de infarto, né? E lembrando das outras causas também, né? O tipo 3 é mais associado com pós-necrose, paciente de morte súbita que depois vê que foi infarto. O tipo 4 são relacionados ao procedimento endovascular, então é dividido em A, B e C. O A seria aquela elevação de mais de 5 vezes da troponina até 48 horas, normalmente associado ao quê? Associado quando o hemodinamicista vai fazer a angioplastia daquela artéria que está agudamente acometida, às vezes você tem embolização distal, microcirculação, então está associado com esse diagnóstico. O 4B seria associado à trombose de stent, né? E o 4C seria a reestenose de stent, que fisiopatologicamente são um pouco diferentes. Tipo 5, lembrar que é pós-cirurgia cardíaca, e está associado também com aumento de troponinas nas primeiras 48 horas, mais de 10 vezes o valor basal. Então, só lembrando da definição universal de infarto. E quando a gente fala de manejo inicial, aqui a diretriz não traz tanta novidade assim em relação às outras últimas diretrizes mais recentes, né, que seria a da ESC de 24 e a brasileira também de 24. Mas ela incorpora o conceito de troponina ultrassensível e protocolos de rule-in e rule-out no pronto-socorro para otimizar tanto o diagnóstico de eficácia quanto de eficiência de atendimento rápido e redução de custos, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, em pacientes com suspeita, seja ela dor torácica ou algum equivalente anginoso que te remeta a síndrome coronariana aguda, é fazer um eletro. Por quê? Porque você quer ver se a artéria está fechada. Se a artéria está fechada, tem supra, você já sabe o que tem que fazer. Você tem que abrir essa artéria, por quê? Porque tempo é músculo. E eu gosto dessa foto, que ela mostra esse conceito que já parece que vem enraizado, a gente às vezes esquece de onde ele vem. Mas quando a gente tem uma oclusão completa da coronária, à medida que os minutos passam, eu vou perdendo músculo com necrose, que invariavelmente pode evoluir com necrose irreversível. Então, a foto mostra para vocês, por exemplo, um gráfico em cinza seria isquemia, né? Eu ainda não tenho necrose, não tenho morte, eu tenho suprimento de oxigênio reduzido, e o gráfico em preto já tem necrose, ou seja, morte celular potencialmente irreversível. Então, a partir de 20 a 30 minutos, eu já tenho perda, em geral, uma extensão de necrose de 10%. A partir de 1 hora, 30%. 2 horas, 50% de necrose dessa parede, e assim por diante, até chegar em 12 a 24 horas, eu tenho quase que 100% de necrose e extensão dessa parede. Então, o tempo faz diferença, é por isso que o protocolo todo de dor torácica eletro em 10 minutos. Inicialmente, você já vai correr, daqui a pouco a gente vai comentar, mas a conduta já está muito, muito clara. Quando não é o caso, quando você não tem supra, você tem tempo para pensar, tempo para pedir laboratório, tempo para seriar troponina, eletro e fazer estratificação com mais calma. Esse paciente não está com a artéria fechada, em teoria,
eu nem tenho o diagnóstico ainda definido, então eu preciso raciocinar um pouco mais em cima dele. Mas o que a diretriz traz aqui é a incorporação, então, da troponina ultrassensível, né, com protocolo de 1 e 2 horas, ou seja, esse paciente, antigamente, ele ficava 6 horas, 8 horas no pronto-socorro até definir o que ele ia ser feito. Hoje em dia, com troponina ultrassensível, a gente consegue, com 2, 3 horas, já decidir a vida do paciente. Vai embora para casa com orientação, fica internado, com estratificação invasiva ou não invasiva, tá? E a partir desse momento, a gente vai comentar mais à frente um pouco mais de detalhe como a gente faz isso, mas você vai estratificar esse paciente em baixo risco, intermediário, alto risco e muito alto risco para definir qual que é a sua conduta. A gente vai comentar mais à frente, tá bom? Aqui, a diretriz americana traz como possibilidade de estratificação de risco de score, de risco, um pouco diferente do europeu e o brasileiro, que aqui ele não cita o hard score, que na prática quem faz pronto-socorro sabe que é o mais utilizado, mas pela facilidade e não perde em acurácia, tá? É um bom score, mas a diretriz americana traz como o GRACE 2.0. Hoje em dia, com tecnologia, tem todas as calculadoras na mão, internet, então isso não é problema, mas as duas opções, o GRACE e o time RISC, tá? Que ele usa em consideração fatores clínicos, laboratoriais, como a troponina, eletro, e para estratificar o risco desse paciente e para você tomar a conduta mais correta, tá? Em relação aos pacientes que já chegam em parada cardíaca, os pacientes nem chegaram, nem estão no ponto-socorro, eles já vêm em parada, né? Qual que é a conduta? Que é a CLS normal, o paciente que reverte do ACLS, se você lembrar do ABCDE, lá do ACLS, o E é de exames laboratoriais eletrocardiográficos, você tem que fazer um eletrocardiograma. Por quê? Se você tem uma parada reanimada com supra após o que aconteceu, acabou o problema. O problema, pelo menos do ponto de vista diagnóstico. Você sabe o que tem que fazer. Supra, artéria fechada, até que se prove o contrário, esse paciente teve uma parada cardíaca por conta disso. Você vai pensar no que antes de solicitar uma transferência para o cateterismo ou pensar em trombolizar esse paciente. Você vai pensar no prognóstico neurológico. O que a diretriz coloca? Todos os pacientes que voltam não comatosos ou que têm um prognóstico neurológico favorável, cateterismo de emergência, protocolo supra, tem que ir em menos de 90 minutos, tá? Para pacientes que são que vêm comatosos ou que têm um prognóstico neurológico desfavorável, quais seriam esses pacientes? São pacientes que teve uma PCR extra-hospitalar, não assistida ou mal assistida, muito demorada, ou intra-hospitalar mesmo, foi uma PCR muito prolongada. Aí você pode ponderar se compensa ou não compensa. Uma decisão muito difícil. A diretriz coloca como 2B, você ponderar subir esse paciente para o cateterismo, tá? E o que é ponto pacífico na literatura, que já foi esgotado já há alguns anos? Não é supra, o paciente chega parado, não é supra, é classe 3, você mandar direto para a hemodinâmica, porque você nem sabe qual foi a causa do diagnóstico. Pode ser, a maior causa das PCRs extra-hospitalares de ritmo chocável são doença coronária, mas você não precisa levar na hora. Você vai tirar uma história, ver se o paciente é dialítico, faltou na diálise, tem chance de estar potássio alto, é diabético, tem cetoacidose, não tem, checa um laboratório, otimiza a droga vasoativa, otimiza a parte ventilatória. Depois de tudo isso, se você julgar que esse paciente deve ter tido um infarto, você pode sim mandar para hemodinâmica, mas não é a recomendação de você mandar direto, como se fosse um supra. Tá? Isso às vezes surgem dúvidas, porque os pacientes têm o troponina alterado, mesmo com VEM infra feio, inversão de T feia, não é indicação de imediato. Você pode depois até mandar, mas não é de imediato, tá bom? Em relação à terapia padrão, né? Então, essa foto, eu gosto dessa foto, porque ela mostra pra gente o que a gente precisa fazer do ponto de vista médico. Você tem uma placa aterosclerótica que já está lá. Ela já está pronta, já está feita, e ela rompeu. Aqui, nessa região do trombo, é que nós, médicos, clínicos, emergencistas, cardiologistas, vamos atuar, né? Então, a terapia toda vai ser voltada em cima disso aqui. Então, o que a gente vai ter de terapia? A analgesia, né? Eu já vou falar um pouquinho um pouco de analgesia, antiagregante, para evitar que esse trombo ou aumente ou até eventualmente você embolize para frente, tá? Anticoagulante, então terapia antitrombótica em geral, adequar DO2 e VO2, então se o paciente tiver com saturação menor que 90, você vai dar oxigênio, caso contrário não precisa, vai controlar a pressão se estiver hipertenso, vai controlar a dor, beta-bloqueador a gente vai discutir depois,
É resolução mecânica, isso é óbvio. Você tem um infarto ou uma angina com um paciente com uma artéria que está agudamente reduzida o seu calibre e você precisa resolver mecanicamente. Então, você precisa colocar um stent ou trombolizar, mas tem que resolver do ponto de vista mecânico. E a gente vai falar um pouco de medicações pós-infarto também, tá? Trago aqui uma foto retirada da diretriz em relação à terapia de analgésica. Então, eu costumo fazer essa pergunta, às vezes, para os internos, para os residentes, assim, qual é o melhor analgésico para dor de infarto, por exemplo, e quase que 99% deles erram, falando, morfina, dipirona, também, mas imagine que eu tenho a minha mão fazendo um garrote, que é o infarto, que o infarto faz. Qual é o melhor analgésico nessa situação? Se eu tô com garrote, a minha mão tá dolorida, eu vou dar uma dipirona e uma morfina? Não. Melhor garrote eu tirar o garrote. Como é que eu tiro o garrote na coronária? Dando vasodilatador. Pode ser via sublingual, pode ser intravenosa, com tridil, enfim. Aqui trago a vocês só as medicações possíveis, as doses, lembrar dos cuidados com o uso de inibidor de fosfodiesterase, sildenafil, tadalafila, que pode precipitar hipotensão grave, e lembrar também que das contraindicações, né, paciente hipotenso você não vai fazer, enfim. Morfina você pode utilizar também em caso de dor muito intensa, mas lembrar que a morfina pode retardar a metabolização do clopidogrel, né? Se vocês for lembrar, o clopidogrel é uma prodroga que tem que ser metabolizada no fígado e ela compete com a morfina, então, às vezes, você fazer morfina com clopidogrel, você pode retardar um pouquinho o efeito do uso. Então, use, mas sem banalizar. Não é uma terapia para fazer para todo mundo. Primeiro começa com um vasodilatador, veja como é que o paciente tolera. Se caso necessário, você pode fazer a morfina, tá? Em relação aos antiagregantes, né? Aqui também sem grandes novidades, assim, desde meados de 2000, com os estudos Curie, o Plato e o Triton, com o Prasugrel, Clopidogrel e Ticagrelol, a gente não teve grandes avanços do ponto de vista de novas drogas, né? Mas o que a gente precisa lembrar? Lembra que a gente tem que atuar naquele trombo, naquele coágulo que pode expandir, ocluir toda a coronária ou até embolizar para frente. Então, tem várias vias, eu gosto dessa foto que eu trouxe, que eu peguei no ESC, na diretriz da ESC, em que ele coloca as várias vias possíveis de atuação do ponto de vista antitrombótico. E o primeiro deles aqui, então, o AS, né, que tem no inibidor de aqui no receptor de tromboxano, e os ADPs, né, que são inibidores do P2Y12, que vão atuar nessa região, inibindo a agregabilidade plaquetária, a formação de trombo e tudo mais, tá? Aqui ele traz algumas especificações das medicações, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas só lembrar para vocês que em relação à fibrinólise, o clopidogrel ainda é a primeira escolha, né? A diretriz vai colocar, vou mostrar mais à frente, como as outras todas situações que não fibrinólise, a preferência vai ser sempre ou Prasugrel ou Ticagrelor, a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente, e lembrar também que o Prasugrel, ele tem contraindicação absoluta em pacientes que já tiveram evento cerebrovascular, então, AIT, AVC, prévio, independente do tempo, você não faz, então essas são só os detalhes, né? Aqui ele coloca como tabelas, né? Trago aqui o destaque da contraindicação do clopidogrel, em pacientes com doença cerebrovascular prévia, né? E aqui também, à esquerda de vocês aqui, ele mostra a preferência como 1B, né, em relação a ticagrelor e prasugrel comparado com o clopidogrel. Aqui cabe um detalhe e uma observação, é que a diretriz europeia do ano passado, ela já traz uma predileção para o prasugrel em todos os pacientes que não sejam os contraindicados. Então, ele coloca na europeia, 2A para paciente prasugrel ser a preferência. A americana, ele não se manifesta em relação a isso. Ele coloca como preferência igual, sem preferência entre os dois. Tá? Provavelmente a europeia, ela endossou essa evidência por conta do estudo Wiser React, que foi um estudo alemão, que sugeriu que o prasugrel tivesse um efeito, um benefício líquido melhor, mas foi um estudo com algumas limitações metodológicas, então os americanos aqui, eles não se comprometeram, tá?
Então, como que nós vamos escolher inicialmente o segundo anti-ADP dos nossos pacientes? Então, é AS para todo mundo, 300 miligramas, mastigado, 200 a 300, e vou escolher o segundo anti-ADP. Primeiro, mais fácil, quando eu tenho fibrinólise, vai ser sempre o clopidogrel como 1A, ok? Pacientes que ficam em tratamento clínico, seja eles porque eu já conheço a anatomia e eu não tenho nenhuma artéria factível de tratamento ou fragilidade e tudo mais. Aqui a indicação classe 1 preferência por ticagrelor, tá? Que fica ali no meio termo entre risco isquêmico e risco de sangramento, tá? Pacientes submetidos à cirurgia, então, depois que ele opera, depois de mais ou menos 24, 72 horas no pós-operatório, quando seguro, você vai introduzir o segundo antiagregante. Aqui o prasugrel não entra, o prasugrel só vai entrar em situações que eu tiver stent. Então é fácil lembrar assim, clopidogrel só quando fibrinólise, prasugrel só quando stent, o resto você pode escolher entre ticagrelor e clopidogrel, tá? E angioplastias, de novo, aqui, classe 1, ou ticagrelor ou prasugrel, tá? Ele não dá preferência aqui para o prasugrel em relação ao ticagrelor como a sociedade europeia. Manejo dos antiagregantes quando o paciente precisa operar. Tá? Só um dado que ficou meio perdido nesse momento, mas eu segui a ordem da diretriz e ele colocou isso aqui, mas quando eu uso anti-ADP e eu preciso fazer uma cirurgia, por exemplo, cirurgia cardíaca, né? Então, eletivamente, o clopidogrel, idealmente, suspender 5 dias, o prasugrel 7 e o ticagrelor 3 a 5. Mas, se por algum motivo você precisa de uma cirurgia de urgência, por exemplo, eu tenho supra, eu tentei angioplastar e eu não consegui, e o paciente tem uma área sobre risco muito grande, que eu acho que o benefício de abrir essa artéria tem que ser logo. Então, eles colocam que, como por diretriz, que você pode operar esse paciente depois de 24 horas, tá? Então, ele coloca interrupção depois de 24 horas das 3 drogas e proceder à cirurgia antes desses 5 dias, porque às vezes você não tem esses 5 dias para esperar, tá? Então, é conversar com o cirurgião, discutir o risco-benefício e, às vezes, botar ele para o seu lado e tem evidência para isso, né? Aqui eu trouxe mais um detalhe, a gente, se eu não me engano, a gente não tem essa medicação no Brasil, mas seria um anti-ADP endovenoso, né, o Cangrelor, né, aqui à direita de vocês, utilizado nessas situações, por exemplo, de risco cirúrgico, em que você quer manter o paciente protegido, mas ao mesmo tempo você quer suspender e 4 a 6 horas depois você quer operar, então teria essa possibilidade, tá, do Cangrelor. Infelizmente a gente não tem aqui no Brasil, tá? E ainda, seguindo nas medicações ainda antitrombóticas, a gente tem o inibidor da glicoproteína 2B3A, né, que seria o abciximab, o tirofiban, né, aqui no 9 a gente tem o tirofiban, e qual que é a indicação? Assim, é classe 3 de rotina, a gente não faz para todo mundo. Normalmente, aqui é uma medicação que quem prescreve, quem indica é o hemodinamicista. Por quê? Porque a indicação dele é, basicamente, quando eu tenho uma carga trombótica muito intensa, aqui, por exemplo, vocês veem uma coronariografia, uma DA com imagem negativa aqui, um baita trombo na coronária, que às vezes o hemodinamicista tem até que tromboaspirar, que também não é uma conduta de rotina, mas pode ser feito. Então, quando a carga trombótica é muito intensa, ou quando pós-angioplastia o paciente faz o no reflow. O que é o no reflow? Você abre a artéria e o fluxo não anda, o fluxo fica parado. Fica tudo meio como se o sangue tivesse num estado entre líquido e querendo formar trombo, e aí não vai sangue para frente, às vezes o paciente faz PCR, choque. Então, no reflow, slow flow, fluxo lento, ou muito trombo, aí o hemodinamicista indica, idealmente, já sai da sala de hemodinâmica já usando essa medicação, né? Por exemplo, o tirofiban tem uma dose específica, já sai usando para usar entre 24 e 48 horas de terapia, tá? Aqui foi um exemplo de um infarto com supra inferior, com acometimento de VD, V3R, V4R. O cateterismo tinha uma lesão proximal de CD. Foi feita a tromboaspiração, vejam a quantidade de trombo que tinha nesse cateterismo, e após essa tromboaspiração, vocês vejam que tinha ainda uma carga trombótica distal ainda muito intensa. E nessa ocasião aqui foi indicado o uso de tirofiban, tá? Em relação à anticoagulação, a gente ainda está na parte antitrombótica, eu preciso resolver esse trombo, eu preciso diminuir a chance desse trombo progredir. A gente já falou dos antiagregantes, agora a gente vai falar dos anticoagulantes. Aqui não tem muita novidade, tá? Assim,
são as mesmas medicações, tem algumas predileções por uma ou por outras. Eu não vou entrar em tantos detalhes, senão fica muito maçante, muita informação, mas estão aqui as recomendações específicas. Basicamente, você pode usar heparina não fracionada, enoxaparina, tem as opções. Normalmente, quem decide isso é até o hemodinamicista na sala de hemodinâmica, né? Então, só para lembrar qual seria a área de atuação, né, aqui à esquerda de vocês, o fondaparinol também pode ser usado, heparina não fracionada enox, ela vai inibir o fator 10 não vai ativar a trombina, que não vai gerar fibrina e formação de coágulo maduro, né? Então, você faz uma terapia guiada aqui para diminuir a formação desse trombo. Aqui, uma tabelinha de como usar, quais as doses, fica aí mais para consulta para vocês do que mesmo eu ficar discorrendo aqui assim, sobre essa informação. Tá bom? Só lembrando que em caso de fibrinólise, a terapia de escolha é a enoxaparina, tá? E normalmente a gente tem que fazer um bolo de 30 miligramas EV, depois de mais ou menos uns 15 minutos você faz a subcutânea 1 miligrama de 12 em 12, exceto as contraindicações, tá? E outra dúvida também, que eu já escutei na UTI, de colegas, assim, é que por que os hemodinamicistas não fazem enoxaparina na angioplastia? É possível ser feito sim. A classe 1 é a heparina, é a de escolha. Mas se o paciente já estiver usando enoxaparina e ele tiver pelo menos 2 doses usando em dose terapêutica, você pode manter sim a enoxaparina, às vezes dependendo do horário da última dose, que aqui ele coloca como 8 a 12 horas, você pode fazer uma dose extra EV, 0,3 miligramas por quilo, que faltou, mas só para o detalhe, você pode também fazer com enoxaparina, tá bom? Em relação ao manejo lipídico, né, isso aqui também já é um ponto pacífico dentro de todas as diretrizes, de literatura, isso já está bem sedimentado. Todos os pacientes precisam de estatina de alta potência quando tem evento. O evento é marcador de alto risco, independente do paciente. Então, todos os pacientes têm indicação, tá? Aqui, eu destaquei para vocês algumas coisas aqui, mas eu acho que vai ficar mais fácil para mostrar nessa tabela a seguir aqui. Aqui, por exemplo. O paciente chegou, você vai pedir um perfil lipídico basal dele, até para você comparar e ver o que você vai querer no futuro. Mas, por exemplo, vamos começar da esquerda. O paciente já chegou e não está na dose máxima ou não usa estatina. Classe 1 para estatina de alta potência. Vou mostrar o que é estatina de alta potência, tá? Para todo mundo. Então, chegou, todo mundo vai ter que tomar dose alta de estatina, tá? E para pacientes que têm já de cara, ele coloca como 2B você associar um segundo antilipemiante não estatina, tipo ezetimibe, airocumab, evolocumab, essas outras medicações, eu vou falar um pouco mais à frente, mas você poderia começar já de cara para todo mundo. Mas o que normalmente a gente faz? A gente estratifica esses pacientes depois de 4 semanas, 8 semanas, para ver em que faixa que ele vai estar, para eu guiar melhor a minha terapêutica. Por quê? As evidências funcionam melhor quando a gente estratifica melhor esses pacientes. Por exemplo, aqui no lado do meio, o paciente já está tomando estatina em dose máxima e tem um evento, você vai ver quanto que está o LDL dele. O LDL está acima de 70, que é o alvo que é considerado pela diretriz americana, classe 1A para adição da segunda medicação. Então, aqui é um A. Acima de 70 não se discute. Entre 55 e 69, também 2A para terapia antilipemiante não estatina. Tá bom? Caso o paciente tenha LDL bem baixo, 55, você só continua a dose mesmo, dose estatina em dose máxima. E reacessa em 4 a 8 semanas. Tá bom? E em caso o paciente seja intolerante à estatina ou se recuse a usar por algum motivo, aí não tem muito o que fazer, é classe 1 para colocar não estatina, mas o nível de evidência não é tão alto. Mas é o que tem para fazer, tá? Então, só exemplificando o que é estatina de alta potência, né? Tem que ser atorvastatina na dose de 40 ou 80 e rosuva na dose de 20 ou 40. O resto disso não é alta potência. Então, todos os pacientes devem sair com atorva 80 ou 40, rosuva 20 ou 40, independente do nível de estatina, do nível do LDL. A segunda droga, aí sim a gente pode fazer uma ciência, tentar entender qual que é o risco, qual que é o LDL-alvo desse paciente e adicionar a segunda droga antilipemiante, hipolipemiante. Então, quais as possibilidades, né? O ezetimibe, que é a mais utilizada, via oral,
é um pouco mais barata do que as outras, e ela tem uma expectativa de baixar o LDL acima da estatina em 15% a 25%. Aí tem evolucumab e alirocumab, que são inibidores, na verdade são anticorpos anti-PCSK9, né, com uma redução esperada em torno de 60%. Não sei se quem está assistindo tem algum paciente que usa, a redução é impressionante, assim, o paciente vai para LDL de 30, 20 e pouco, tá? Com desfechos, principalmente em crônicos, mas o alirocumab também tem desfecho em paciente pós um mês, então tem evidência. Inclisiran, que é um inibidor da síntese de PCSK9, RNA interferon, que funciona como se fosse uma vacina a cada 6 meses, também tem uma redução significativa. E aqui o ácido bempedóico, que eu confesso que eu nem sei se tem no Brasil. Em relação à terapia beta-bloqueador. Agora a gente vai entrar um pouco. O beta-bloqueador entra como ali adequação de oferta e consumo e também como medicações pós-infarto. Aqui a diretriz traz um ponto meio polêmico. O uso de beta-bloqueador em pacientes com função preservada sempre foi um ponto de interrogação em relação a todas as evidências e diretrizes. Qual que é o racional? Quando a gente dá beta-bloqueador no pós-infarto, a gente está imaginando que todo mundo acha, é por conta do remodelamento cardíaco lá, da catecolamina, também é por isso, mas principalmente o efeito do beta-bloqueador é para redução do risco de morte súbita de reinfarto. Então, estudos antigos, Capricórnio, outros estudos sugeriam que isso acontecia principalmente quanto mais precoce. Então, o estudo Capricórnio, por exemplo, ele mostrou redução de morte súbita no primeiro ano. Outros estudos sugeriam até 2 anos. Outros estudos era mais precoce, 30 dias, 2 meses. Então, ficou uma região um pouco incerta de paciente, da evidência do uso do beta-bloqueador pós-infarto. Mais recentemente, teve um estudo publicado eu acho que foi um estudo europeu, no New England, que comparou, que foi o Reducing MI, comparou o uso de beta-bloqueador e não beta-bloqueador em pacientes com fração de ejeção acima de 50%. E o estudo não teve diferença em eventos cardiovasculares. Então, continua essa dúvida, mas por que eu digo que é polêmico? Porque a diretriz americana, e ela não detalha no corpo da diretriz, ela coloca como 1A para todos os pacientes que não tenham contraindicação, começar precocemente o beta-bloqueador. Tá? Por esse motivo, eu até trouxe aqui uma comparação com a diretriz da ESC, que eu acho que é um pouco mais parecida com a diretriz brasileira. Então, o que eles colocam? No da ESC, eles recomendam para todos os pacientes com disfunção, ok, disfunção sistólica abaixo de 40%, todos os pacientes 1A, isso a gente já tem certeza. E para pacientes que tiveram infarto com supra, ele coloca, você pode 2A, considerar. E a brasileira coloca em pelo menos 2, usar até 2 anos, depois você pode reavaliar. Então, eu trago a evidência da diretriz, 1A, para todos os pacientes, mas eu questiono também algumas coisas do ponto de vista de evidência, tá? E só lembrando, né, que idealmente você começar, se possível, nas primeiras 24 horas, exceto pacientes que têm um risco de choque cardiogênico, né? Quais são os pacientes que têm um risco de choque cardiogênico? Então, pacientes com extremos de frequência cardíaca menor que 60, que ficou faltando, e maior que 100, 100 ou 110, pressão sistólica menor que 100, PR alongado, bradiarritmias, disfunção ventricular grave e pacientes que estejam acima de equilíbrio 3. Então, beta-bloqueador no primeiros 24 horas só para o paciente que está muito estável, está até um pouco mais hipertenso, a frequência mais alta, tem uma cabeça de pressão ali para você trabalhar, tudo bem, você pode começar nas primeiras 24 horas. Caso contrário, você espera ele melhorar, estabiliza, vê para que lado ele vai, e aí você começa depois de 24 horas e no consultório o cardiologista vai reacessar a real necessidade dele usar um beta-bloqueador. Porque vocês devem lembrar também que o beta-bloqueador, apesar dos estudos, inclusive esse estudo recente, que foi o Reduce MI, ele não mostrou tanta diferença de complicações, internação, bradicardia, BAVT e marca-passo, mas, assim, ele traz efeitos colaterais. Então, assim, imagina que é um cara jovem, de 40 e poucos anos, pode trazer impotência sexual, perda de capacidade física, então tem também, eu trago alguns pontos de questionamentos em relação ao uso indiscriminado de beta-bloqueador, tá bom? Em relação à renina-angiotensina-aldosterona, classe 1 IECA, para todos os pacientes com disfunção ventricular, hipertensão, diabetes mellitus ou infarto anterior, tá? E ele coloca como classe 2A para todos os pacientes que não sejam esses. Então, qual que é a mensagem?
Para todo mundo, você deve deixar, e com certeza você tem que deixar para esse grupo de pacientes que eu falei, tá? E o inibidor de aldosterona, né, que seria o espironolactona, que é do mineralocorticoide, seria para pacientes com disfunção ventricular abaixo de 40%, com diabetes ou sintomático, ou seja, o cara que tem fração de ejeção menor ou igual a 40 e tem sintomas de C, tem cansaço, por exemplo, também como um B, tá? Colchicina, trouxe mais para exemplificar também, que é uma coisa relativamente nova, né, com o estudo COCOP, publicado no New England, ele coloca como 2B, ou seja, você pode utilizar para pacientes pós-infarto, agudo mesmo. Esse estudo mostrou uma redução desfecho primário, né, que foi MACE, com significância estatística, mas principalmente as custas de AVC, teve uma redução de AVC e uma redução também de angioplastia por angina instável, e sem grandes efeitos colaterais, infecção pulmonar, porque tem teoricamente um efeito imunossupressor da colchicina, gastrointestinais foram bem tolerados, então é uma medicação que você pode utilizar também no pós-infarto imediato, tá? Então, resumindo a terapia pós-infarto, né? Estatina para todo mundo, alta potência, segundo anti-ADP, você pode deixar para todo mundo, 2B, ou você pode fazer estratificar melhor o seu paciente, até para reduzir custo de receita, porque normalmente os pacientes vão sair com uma receita longa, então, segundo anti-ADP para algumas pessoas, tá? DAPT para todo mundo, lembrar a predileção em todas as diretrizes já, pelo Prasugrel e o Ticagrelor. IECA 1A para disfunção ventricular, diabético, hipertenso, e renal crônico também entra como 1A, e 2A para todo mundo, então nunca é errado você deixar um IECA para pós-infarto, principalmente infarto com supra, tá? Espironolactona, 1A para fração de ejeção menor que 40 com sintoma ou diabético, beta-bloqueador, pela essa diretriz que a gente está discutindo, ele coloca como 1A para todo mundo, e ele não descreve quanto tempo deixar, então eu acho que fica meio incerto que a indicação desse beta-bloqueador, e a colchicina também você poderia usar como 2B. Em relação às outras medicações mais recentes, até a diretriz coloca um textinho sobre o inibidor de GLT2, o agonista de GLP-1, que é semaglutida, liraglutida, os fozins da vida. Eles comentam que eles têm espaço sim na cardiologia, estão crescendo cada vez mais, mas ainda não há estudos contundentes no pós-infarto agudo, exceto se o paciente tem uma outra indicação, o paciente tem IC, o paciente tem obesidade, o paciente tem diabetes. Especificamente para infarto agudo, a gente ainda não tem evidência. Tem evidência para doença coronária crônica, para o inibidor de GLP-1, né, que é o semaglutida, o liraglutida, com o estudo SUSTEN, nessas situações eles têm evidência. Aqui no agudo não temos, então eu nem trouxe para não ficar mais poluído aqui a nossa apresentação, tá? Bom, passando um pouquinho para frente, em relação à angioplastia. Infarto com supra, eventualmente surge essa dúvida, uma dúvida mais quem está lá na pronto-socorro, que recebe o paciente, e aí o tempo de evolução dele já é um tempo prolongado, né? Então, de onde vem essa dúvida? Que o hemodinamicista fala, olha, infarto evoluído, não vale a pena mais abrir artéria, porque, enfim, já morreu o músculo e tal. O que a diretriz fala em relação a isso? O paciente chega com supra já há um período prolongado. O que é um período prolongado? Abaixo de 12 horas do início dos sintomas, do início da dor principal, que levou o paciente a estar lá, classe 1, todo mundo tem que ir para hemodinâmica, abrir essa artéria. Hemodinâmica ou trombolizar. Beleza. Entre 12 e 24 horas. 2A para hemodinâmica. Então, para todo mundo, tá? Então, também você deveria mandar esse paciente para a hemodinâmica. Mas, a partir de 12 horas, você já não tem mais indicação de trombolizar. Porque o trombo, assim, fisiopatologicamente, é um trombo mais duro, a chance dele dissolver com fibrinólise é mínima, e o risco de sangramento acaba aumentando. Então, 12 horas, até 12 horas, trombólise e hemodinâmica como um A, 12 a 24 horas não tromboliza mais, mas você pode mandar para hemodinâmica. Acima de 24 horas, quem que você vai mandar para hemodinâmica? São pacientes que se comportam como se tivessem com isquemia em ativa. Então, paciente que está anginando ainda, mesmo depois de 24 horas, o paciente está fazendo arritmias graves, TVNS, ou chega em PCR, FV, o paciente está chocado, essas indicações acabam mandando como 2A para cateterismo e tentar abrir essa artéria. Qual é o contraponto que os hemodinamicistas costumam dizer, e eles têm certo grau de evidência disso,
é que quando você abre uma artéria cronicamente fechada, o ganho muscular, ó, pela essa curva aqui de necrose, ela é mínima, pequena chance de reversão, de salvamento de algum músculo, e existe um fenômeno chamado de síndrome de reperfusão, em que alguns pacientes, após abrir essa artéria crônica, ali acumula potássio, acumula acidose, tem risco de fazer arritmias malignas e até inflamação, o paciente choca. Então, esse é o contraponto, de que nem toda artéria deve ser aberta pensando nisso, tá? Trago aqui também uma coisa que às vezes é um ponto meio controverso entre clínicos e cirurgiões, né? Eles trazem que para pacientes que têm indicação de cirurgia de urgência, quem são? Os pacientes já chegam com complicação mecânica, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas, por exemplo, o paciente que tem supra, eu tento abrir artéria, não consigo, e a área sob risco é grande, por exemplo, uma DA proximal, eles colocam como 2A a indicação de cirurgia de urgência. O que é cirurgia de urgência? Cirurgia no mesmo dia. Os cirurgiões tendem a não operar pacientes agudamente, com risco de fiabilidade, de complicações mecânicas, sangramento, mas por diretriz aqui a gente tem respaldado como 2A para cirurgia em casos de urgência. Isso é conduta de exceção, raramente a gente vê hoje em dia, mas acontece, às vezes acontece. A gente já pegou recentemente alguns casos lá na UTI e teve que discutir com a cirurgia e ficamos no meio termo no final das contas, tá? Fibrinolítico, só lembrar disso para vocês, que eu falei, né, em relação ao tempo, até 12 horas você pode trombolizar, e lembrando que quanto mais precoce a dor, teoricamente mais fresco é o trombo, e maior a chance de você trombolizar e tiver sucesso nesse paciente. Então, quanto mais tardiamente você trombolizar, menor a chance. Mas até 12 horas você tá autorizado a trombolizar. Depois que eu trombolizo um paciente com supra, o que acontece fisiopatologicamente? Eu transformo um supra em um infarto sem supra. Então, eu trombolizei, a minha conduta seguinte, independente se teve sucesso ou não teve sucesso, é ir atrás de um centro de hemodinâmica, ou, se é o meu centro de hemodinâmica que eu não consegui usar em menos de 90 minutos, eu ligar para lá e falar, olha, acabei de trombolizar um paciente, preciso subir com esse paciente o mais rápido possível. O quão mais rápido possível? O que a diretriz fala? Pacientes que não tiveram critério de reperfusão, né, que seria melhora da dor, redução do supra em mais de 50%, pico precoce de troponina, arritmias de reperfusão. Eu não tive critério de reperfusão, eu tenho que mandar esse paciente como se fosse supra. Então, esse paciente tem que ir imediatamente, tem que ir logo em seguida, tá? Agora, o caso contrário, eu tive critério de reperfusão, meu paciente melhorou, eu transformei, eu abri essa artéria. Mais ou menos é esse o pensamento. Se eu abrir essa artéria, eu posso relaxar. Não. Eu tenho que mandar esse paciente para o cateterismo em até 24 horas. Aqui ele coloca de 2 a 24 horas. Então, a conduta seguinte à trombólise é: preciso urgentemente referenciar esse meu paciente para o cateterismo, tá? E só lembrar, trouxe uma tabelinha para consultas, assim, das contraindicações, né? Eu não vou ficar falando aqui, lendo, mas vocês devem lembrar das contraindicações de trombolítico, tá bom? Bom, falamos até o momento de infarto com supra, tempo é músculo, artéria fechada. Normalmente, essas situações, a gente, apesar do paciente ser mais grave, a conduta é mais fácil, porque você já sabe o que tem que fazer, igual uma parada cardíaca. A gente tem poucas condutas ali que vão divergir, né? Agora, o outro espectro, que é o espectro mais complexo e mais desafiador para o cardiologista que está na porta, para o emergencista que está na porta, que é o paciente que tem uma síndrome coronariana sem supra, que a artéria não está completamente aberta. Qual o melhor método e qual o melhor momento de estratificação? São coisas que a gente vai discutir a partir de agora. Em relação a essas duas perguntas, método e momento, como é que a gente vai definir isso? Eu lá no meu manejo inicial, pedi eletro, troponina, exames laboratoriais, fiz uma anamnese, triei bem meu paciente e eu joguei meu paciente em score de risco e vou avaliar. A primeira coisa é você tentar imaginar o quão parecido o seu infarto sem supra é com o infarto com supra. Como assim? Infarto com supra é o cara que está com a artéria fechada. A artéria fechada, o músculo está morrendo, esse paciente pode morrer ou ter complicações graves. Qual que é o paciente sem supra que está parecido com supra? É o paciente de muito alto risco, que é a esquerda de vocês nessa tabela. Quem é o paciente de muito alto risco? É o cara que está morrendo. Quem é o paciente que está morrendo? Choque cardiogênico,
IC grave com sopro, suspeita de complicação mecânica. Angina refratária. O que é angina refratária? O meu paciente chega com muita dor, não tem supra, começa o tridil, dou um isordil, aumento dose, dou novo isordil, dou as medicações para ele de síndrome coronariana aguda e o paciente não melhora. Ou eu não consigo aumentar muito mais a dose de tridil porque o paciente tem efeito colateral, fica hipotenso. Isso é angina refratária. Também é classificado como muito alto risco. Edema agudo, estabilidade elétrica, o paciente chega em BAVT, o paciente chega fazendo TV, FV. Todos esses pacientes, mesmo que não seja supra, você vai raciocinar como emergência. Então, esse paciente tem que ir para o CAT em menos de 2 horas. É esse o raciocínio, tá? Ok, não é nenhuma dessas situações, que é a minoria, graças a Deus, mas eu estou na outra situação. Como é que eu vou pensar no meu paciente? Você vai usar o score de Grace, 2.0, ver os níveis de troponina. Se eu tenho uma troponina positiva em ascensão, esse paciente é classificado como alto risco. Ou então, esse paciente teve, durante a estadia que ele tivesse no pronto-socorro ou no leito de UTI, você repetiu o eletro dele, você viu uma alteração dinâmica no ST, também é classificado como alto risco. Alto risco, o paciente tem que ir para o cateterismo, idealmente nas primeiras 24 horas. Por quê? É um sinal de que essa placa, ela a qualquer momento vai fechar, e aí você vai virar um supra. Então, o ideal é você se antever a essas situações. Risco intermediário seria nenhum desses critérios que eu acabei de falar, um Grace entre 109 e 140, você vai calcular. O paciente que não tá anginando, está estável, está bem, e a troponina dele pode até ser positiva, isso é uma coisa que diverge um pouco até de conceitos que eu tinha e de outras diretrizes, mas assim, você pode até ter uma troponina positiva, mas se ela estiver estável, sem ascensão ou em descensão, em teoria esse paciente é risco intermediário. Também é classificado como cateterismo, que é o exame que você vai pedir, mas esse paciente pode ser um cateterismo não na urgência, vamos dizer assim, não no seu plantão. Pode ser entre 24, 48 horas, aqui a diretriz coloca até 72 horas, como 2A, certo? E o baixo risco? O baixo risco é o paciente que não tem troponina positiva, o ST dele é normal, não tem sintoma nesse momento, os scores dele são baixos, é o paciente que você nem tem certeza se aquela dor ou sintoma é realmente uma síndrome coronariana aguda. Para esses pacientes, você pode, não é errado você pedir um cateterismo, é até 2A, minto, desculpa, confundi. Ele coloca como a seu critério, tanto faz você escolher não invasivo ou invasivo. Na prática, a gente acaba indo para o não invasivo, que a gente sabe que muitos dos sintomas de dor torácica ou sintomas equivalentes acabam não sendo diagnóstico de síndrome coronariana e às vezes a gente poupa o paciente de um cateterismo. Então, a estratégia seria mais ou menos, faz um exame não invasivo, se vir positivo, você vai para o cateterismo pensando em tratar, se vier negativo, você pode pensar em outros diagnósticos diferenciais e liberar esse paciente com segurança, tá bom? Aqui, eu achei que a diretriz americana falhou um pouco em deixar isso claro para o médico clínico emergencista de porta que trabalha com esses pacientes. Porque tanto a diretriz brasileira quanto a europeia trouxeram tabelas muito bem feitas em relação às condutas clínicas, né? Medicações antitrombóticas, a gente falou aqui, quando fazer e quando não fazer. No infarto sem supra. No infarto com supra a gente já sabe. Faz, vai para hemodinâmica e resolve. No sem supra fica muito em aberto. Eu vou fazer o cateterismo, ou vou fazer uma angiotomo, ou um acintilo, tá? Eu vou mandar esse cateterismo hoje, ou vou mandar ele amanhã. Então, essa diretriz não traz isso muito claro. Então, por esse motivo, eu trouxe essa tabela tirada da brasileira, da sociedade brasileira, a europeia também usa esses conceitos, mas só para não deixar isso perdido, né? E o que é importante para os médicos de porta ou que estão atendendo na UTI, que seja esses pacientes. Se você estratificou esse paciente em muito alto risco, ele vai para a hemodinâmica agora, em 2 horas. Eu preciso ir como se fosse porta-balão, né? Como protocolo supra, em menos de 2 horas. Esse paciente, eu não preciso fazer pré-tratamento. O que é fazer pré-tratamento? É dar o segundo anti-ADP e anticoagulação na sala de emergência. Eu posso deixar para o próprio hemodinamicista fazer isso. Qual que é o racional? O hemodinamicista, ele vai puncionar a artéria, vai injetar na coronária, vai ver, tem lesão e eu vou tratar. Aí, ele faz a medicação, prasugrel, que seja, ou ticagrelor,
e a heparina já faz ali EV também em bolos. Tá? Isso evita assim, erros diagnósticos, porque algumas vezes não é coronária, e a gente, às vezes, sei lá, uma dissecção de aorta, um TEP, e a gente deu antitrobótico, às vezes a gente tem risco de sangramento, então a gente pode evitar erro diagnóstico, e também até atraso em terapia definitiva. Por exemplo, fiz o cateterismo, é sem supra, não tem artéria fechada, mas é cirúrgico. Então, eu já fiz as minhas medicações, eu vou atrasar o tempo cirúrgico desse paciente em 3 a 5 dias. Então, isso também, com essa conduta, você evita isso. Pacientes que vão para o cateterismo nas primeiras 24 horas, por definição, por diretriz, pelos estudos mostraram, não tem diferença entre você fazer ou não pré-tratamento. As curvas de mortalidade, de evento, elas vão abrir depois de 24 horas, quando você compara só AS contra AS versus segunda TADP e anticoagulação. Então, em teoria, se eu chego um paciente, atendo na porta, síndrome coronariana aguda, sem supra, não é desculpa, ele é de alto risco ou muito alto risco, ou seja, eu vou mandar ele para o CAD nas primeiras 24 horas, a conduta é fazer o AS, estatina, estabiliza o paciente, você não precisa fazer o segundo anti-ADP. Agora, se meu paciente vai demorar o cateterismo, eu estou num centro que eu sei que eu não vou conseguir em 24 horas, cair num feriado, no final de semana que normalmente o serviço que eu estou não vai ter plantonista, ou então, por algum outro motivo, vai atrasar mais de 24 horas, aí eu tenho que fazer o pré-tratamento. Aí eu tenho que deixar ele com enoxaparina, eu tenho que deixar ele com segundo antiagregante, e para proteger esse paciente nesse período que ele vai ficar sem tratar essa artéria. Tá? Só um adendo aqui. Voltando para a diretriz americana, então, baixo risco. Estratégia, você pode tentar com estratégia não invasiva, P negativo, pode liberar o paciente com orientações, com diagnóstico diferencial. Veio positivo, estratégia invasiva, isso vai definir se é cirúrgico ou angioplastia. Em relação à imagem coronária, só para citar, aqui a diretriz americana veio em conjunto com a europeia, então eles endossam o uso de tecnologia de imagem, com IVUS e OCT, tração intracoronária e tomografia intracoronária, para guiar, aqui ele coloca como um A, para guiar lesão de tronco e lesões complexas, tá? Para evitar principalmente subotimização da angioplastia, né? Então, isso no futuro vai diminuir a chance de trombose distente, restenose distente, e até como diagnóstico diferencial, né, de se você fizer um IVUS ou OCT, você lembrar que lá no infarto tipo 2, uma delas era a dissecção de coronária espontânea. Às vezes, angiograficamente, ela, se eu não me engano, é a tipo 2, eu não tenho certeza agora. Angiograficamente, ela é idêntica a uma doença, a uma placa aterosclerótica. E o tratamento, às vezes, é um pouco diferente. Então, além de auxiliar na otimização de angioplastia, ela também pode ajudar em diagnóstico diferencial. Né? Em relação à lesão residual, paciente multiarterial, por exemplo. Eu trouxe aqui uma tabelinha da ESC, mas só porque essa diretriz não traz um fluxograma, então ela traz só as recomendações, eu trouxe aqui, são muito parecidas, vai mudar só o nível de evidência, mas só para exemplificar. Pacientes com supra e lesão residual, o que fazer? Indicação 1, tratar todas as lesões, revasque completa. Qual o momento que eu posso fazer isso? Se o paciente tiver estável hemodinamicamente e for factível do ponto de vista de facilidade, se não lesões complexas, o hemodinamicista ele pode tratar no índex. Aliás, eu boto como A, você deveria até tratar no índex, mas ele te dá a opção também de tratar estadiado, que aqui ele coloca como 45 dias, tem alguns estudos que colocam 28, 30, então aqui como um A, você deve tratar todas as lesões, pode ser no índex ou depois, a critério do hemodinamicista, tá bom? E infarto sem supra, a mesma coisa, na verdade, tá? Infarto sem supra, aqui não vai mudar muita coisa, ele coloca idealmente tratar no índex, tá? Então você trata tudo. Se não for muito complexo, não precisar de material especial, for usar muito contraste, aí você pode deixar isso para um segundo momento na internação, ou até 45 dias aqui no caso, tá bom? Aqui, novamente, ele coloca como 2A, né, como aqui é um pouco diferente, a americana bota um A, um B, e aqui coloca como 2A, mas enfim, o conceito é o mesmo, tá? E aqui também lembrar que para pacientes com infarto sem supra,
ele coloca como 2B para a gente usar FFR para definir qual a lesão que realmente é aguda, né? Qual a lesão isquêmica, porque às vezes você não sabe qual lesão tratar. Isso não é incomum de acontecer. Só pela angiografia, sei lá, as 2 ou 3 lesões são muito feias, e aí o médico, na hora de escolher, ele não tem um supra para guiar, né? Não tem uma segmentar para guiar, e às vezes ele coloca como possibilidade 2B usar FFR, tá bom? Choque cardiogênico, tá, só uma coisa que eu esqueci de falar, pacientes com supra, independente, tá? Supra ou sem supra, com choque cardiogênico, qual lesão tratar? Só a culpada. Então, a lesão culpada, você não vai tratar as outras lesões, isso já é também ponto pacífico. Num segundo momento, quando o paciente estiver estável, aí você vai voltar para tratar as outras lesões, tá? Isso já foi estudado com alguns estudos, o Complete Shock Trial foi o mais famoso deles, então isso também já não é um ponto mais de dúvida e já está estabelecido entre todos nós. Em relação ao choque cardiogênico e dispositivos, né? Isso aqui mudou um pouco. Recentemente teve um estudo publicado no New England, que foi o Danger Shock Trial, que ele pegou todos os pacientes com supra e com choque cardiogênico, e ele randomizou metade dos pacientes para ser terapia standard, ou seja, tobuta, merinone, droga vasoativa, e a outra metade standard mais impela. E foi o primeiro estudo que teve um impacto em mortalidade, é um estudo pequeno, 160, 180 pacientes, mas foi o primeiro estudo que teve um impacto positivo. E aqui ele coloca já como 2A para pacientes nessas situações, tá? E 2A também para pacientes com dispositivo, por exemplo, balão intraórtico, mas normalmente para balão intraórtico seria o paciente com complicação mecânica ou choque cardiogênico que vai evoluindo mesmo com terapia de droga vasoativa, né? Então, qual a diferença? Balão, o paciente tem que iniciar, não é indicação de rotina, tá? Não tem indicação de rotina. Você trata esse paciente, estabiliza, passa PAI, droga vasoativa, dobuta, nora, ou niprid, ou terdil, que for da hemodinâmica do paciente. Esse paciente está piorando, está evoluindo mal, aí sim você tem indicação de balão como 2A. E o Impela não. O Impela, o paciente já sai com choque, já sai com Impela da hemodinâmica, tá? Aqui só um desfecho, diferença com significância estatística. Lembrar das complicações mecânicas, né, que são as 4 principais, né? Ruptura de papilar, normalmente opóstero lateral secundário a uma lesão de CD, né, que tem irrigação única, com sopro novo, o paciente faz edema agudo, não costuma chocar, mas faz edema agudo. Ruptura de septo interventricular com uma CIV muscular, um sopro também grande, com choque cardiogênico, shunt esquerda-direita. Ruptura de parede livre, também normalmente são situações catastróficas com morte súbita, o paciente normalmente choca e não dá tempo de fazer as coisas. E isso, a outra situação é uma ruptura contida ali, faz um pseudoaneurisma. Esse sim, normalmente esses pacientes não têm uma evolução tão aguda, né, que é ao ponto de a gente não poder fazer nada, né. Em relação à parte elétrica, né, marca-passo, CDI, o que essa diretriz traz? Em relação à bradiarritmia, isso recentemente mudou, as últimas diretrizes, e aqui ele acompanhou essa mudança, para bloqueios avançados, BAVT, BAV de segundo grau avançado, o tempo pós-infarto e pós-abertura de artéria são 72 horas, então, ou seja, eu tenho que esperar pelo menos 3 dias de pós-infarto para eu indicar um marca-passo no paciente com bradiarritmia. Tá? Após isso, o paciente não melhorou, eu já posso pedir um marca-passo definitivo. Antigamente, tinha que esperar 15 dias, 30 dias, hoje em dia já foi encurtado para 3 dias. E em relação ao CDI, tá? Isso é uma dúvida que a gente normalmente tem, tá? Mas aqui a diretriz, ela traz o seguinte: profilaxia primária seria aquelas definições clássicas, né, à esquerda de vocês, paciente com disfunção ventricular grave, menor que 30%, classe funcional 1, 2 ou 3, 30, 35, classe funcional 2 e 3, e menor que 40 se eu tiver uma TV induzível. Isso, ok, isso já tem estudos mostrando. A dúvida era no agudo e no não primário. Como assim? O paciente que infarta com supra, ou enfim, e nos primeiros dias ele faz arritmia. O que fazer? Será que isso é ainda a manifestação da isquemia aguda e isso vai melhorar? Será que isso vai virar uma cicatriz? Então, isso ainda ficava um pouco indefinido. E pelo que eu entendi aqui dessa diretriz, ele coloca aqui arritmias ventriculares significantes, né? Então, TV instável, FV, que ocorrem após 48 horas,
esses pacientes têm indicação de CDI como profilaxia secundária. Os que ocorrem antes de 48 horas, em teoria, isso pode ser só uma manifestação ali de borda isquêmica miocárdica, gerando instabilidade elétrica e circuitos que vão melhorar, e que o benefício ele é maior quanto mais precoce. Então, ele coloca aqui, acima de 48 horas e, idealmente, menos de 40 dias, como 2A. Fica, assim, pelo que eu entendi, arritmias que ocorrem após 2 dias, tem indicação de colocar um CDI com uma redução de morte súbita, tá? E o segmento pós-alto, eles enfatizam bastante a questão da reabilitação cardíaca, né, como um A, e eles estimulam e já tem alguns serviços internacionais e até brasileiros que já tem o serviço de reabilitação internado. O paciente já sai da UTI, da UCO, vai para o quarto, do quarto já começa uma terapia de reabilitação, a chance de aderência é muito maior, e o foco na reabilitação é tentar evitar a progressão de outras placas, porque esse paciente tem uma placa, ele tem placa em outros lugares, então você vai otimizar pressão arterial, manejo lipídico, diabetes, cigarro, peso, manejo psicossocial, porque esse é o ideal, né? Assim, nem sempre a gente tem essa possibilidade, mas lembrar que pós-infarto e pós-cirurgia cardíaca tem uma incidência, prevalência grande de depressão. Então, é uma associação até meio curiosa isso, mas também lembrar dessa parte, exercícios, atividade física, enfim, parte nutricional, imunização é um A para todo paciente que infartou, independente da idade, ele tem indicação de vacinação para influenza, ele é um paciente de alto risco de complicações para pneumonia, então ele tem indicação, tá? E para finalizar minha apresentação, eu trago esse slide, que é o último slide da minha apresentação, então, atenção, porque esse aqui é o slide que normalmente deixa os cardiologistas de cabelo em pé para refletir sobre risco de sangramento, risco isquêmico, quanto tempo eu deixo de DAPT. Então, trouxe no último slide para a gente discorrer um pouquinho do que a diretriz traz. Aqui, qual que é os dois racionais? Racional número 1, eu tenho que pensar no risco de sangramento do meu paciente. Eu já até vou passar, só para mostrar. Essa diretriz, ela traz essa tabela como quais são os pacientes de alto risco de sangramento que ele considera nessa tabela. Então, só para você exemplificar, vocês vão ver que são grande parte dos nossos pacientes com o risco aumentado de sangramento. Então, paciente com uso anticoagulante, DRC estágio 3, 4, HB menor que 11, trombocitopenia menor que 100.000, cirrose com hipertensão portal, malignidade ativa, sangramento espontâneo a qualquer momento, sangramento neurológico nos últimos 12 anos traumáticos, enfim, várias dessas como alto risco em qualquer maior ou duas menores. Pronto, então volta. Então, como que eu vou definir estratégias de dupla de agregação? A gente sabe que, por um lado, tem o risco de sangramento. Por outro lado, eu tenho o risco de trombose distente e o risco isquêmico aumentado, que, assim, é tão grave quanto o primeiro infarto, até maior. A gente sabe que quanto mais tempo vai passando de DAPT, vai diminuindo esse risco de acontecer. Terapia padrão qual é? Para todo mundo, sempre que possível, DAPT 12 meses. Preferência por ticagrelol e prasugrel em relação a clopidogrel, certo? Estratégias que eu tenho para modificar isso. Ou eu posso encurtar o meu tempo de DAPT, ou eu posso desescalonar potência de DAPT. Como que ele sugere aqui? Pacientes com muito risco de sangramento, esses pacientes você está autorizado a 2B, então você pode, não é que você deve, você pode, se precisar, parar a DAPT com 1 mês, pelo menos 1 mês, tá? Antes disso, não tem evidência. Assim, tem um risco muito aumentado de trombose estente. Então, se o paciente precisa operar, precisa fazer alguma coisa, e não der para segurar 1 mês, assim, o risco é muito grande das duas complicações, inclusive, tanto sangramento quanto de trombose. Então, não é autorizado antes de 1 mês. Após 1 mês, você pode parar, por exemplo, um dos dois. Aqui ele coloca SAPT, ou AS, ou o P2Y12, qualquer um. Outras situações, eu tenho aqui um paciente com alto risco de sangramento, mas alto risco isquêmico. Qual que é o paciente com alto risco isquêmico? Aquele paciente que ganhou vários stents, stent longo, bifurcação, lesão de tronco, diabético, tudo isso agrega risco de trombose de stent e complicação pós-angioplastia. Então, você tem dos dois lados, risco isquêmico alto e risco de sangramento também alto.
que ele coloca para você como outra possibilidade? Você deixa ADAPT, conforme você deixaria igual aos outros pacientes de TU Standard, tica o prasugrel, e você pode, depois de um mês, desescalonar a potência. Então, você deixaria ADAPT ainda, mas com clopidogrel, por exemplo. Tá? Você poderia também lançar mão dessa estratégia. Aqui, em relação ao paciente que vai usar anticoagulante, isso aqui também acho que já todos sabem, você vai deixar a tripa-terapia até o paciente estar internado ou até um mês. Então, normalmente se descontinua o AS de 1 a 4 semanas pós-angioplastia, e depois vai deixar o antiagregação preferencialmente com clopidogrel, prevenção não, tem que ser com clopidogrel, e um anticoagulante, o NOAC, né? Pelos próximos 12 meses, depois de 12 meses você pode suspender o antiagregante e deixar só com o anticoagulante, tá? Outra estratégia que você também pode lançar mão, um paciente que não tem um risco muito grande de sangramento, você pode deixar DAPT por um mês e depois descontinuar de 1 a 3 meses e deixar só com ticagrelor. Também tem estudo mostrando isso. Tá? Então, assim, ficou um pouco confuso, acho que esse final aqui também, eu falando um pouco cansado, mas essa é uma foto que vale a pena guardar, porque te mostra duas possibilidades de estratégia para redução de risco de sangramento, pensando também no risco isquêmico. Então, estratégia de encurtar DAPT e estratégia de descalonar. E quanto mais vai passando o tempo, que tem uma tabelinha de tempo, 1 mês, 3 meses, 6 meses, menor vai ficando o risco de trombose distente. Então, a ideia é que se você puder levar um pouco mais, ok. Se não puder levar, lembre-se que o prazo mínimo para você fazer é 1 mês, tá? Então, para finalizar minha apresentação, algumas mensagens finais. A história natural nos traz oportunidade de tratá-las antes do seu evento clínico, então aqui é o papel do cardiologista de consultório, tá? Protocolos de triagem, rule-in e rule-out com troponina ultrassensível mais seguros e efetivos, né? Isso já está incorporado em todas as grandes diretrizes. Tecnologia de imagem incorporada nas novas diretrizes, IVUS ou CT, tá? Embasamento de preferência de DAPT, né? Então, aqui, por essa diretriz, prasugrel de ticagrelor, peso igual, melhor que clopidogrel, sempre, exceto contraindicações. Estratégias para reduzir o risco de sangramento, então esse gráfico, essa tabela que eu coloquei com individualização do tempo de DAPT, né, até você podendo, se necessário, parar com 1 mês. Medicações pós-infarto, lembrar da tabelinha lá que eu coloquei de evidências. Uso de impela pós-choque, né, aí fica interrogado que é um estudo só, então é uma nova era ou um ovo de galinha, né? Até que ponto isso vai pegar, vai ir para frente, a gente ainda não sabe. E ênfase no pós-alta de pacientes com foco em reabilitação também. É isso, obrigado, desculpa pela demora aí, pessoal. Parabéns, Guzman. Excelente apresentação, de verdade, muito, muito completa. Acho que abordou todos os aspectos aí mais relevantes dessa importante síndrome que é no nosso dia a dia do cardiologista, do intensivista, do emergencista. É, Achei a diretriz muito prática, muito, muito direta ao ponto, acho que abordando os principais tópicos da semicrônia aguda, tanto do supra como sem supra, as complicações, indo desde do protocolo Rulin Rollout até complicação mecânica, dispositivo de assistência circulatória. Essa aula foi muito completa, de verdade. Acho que pegar esses minutos finais que nos resta, abrir para perguntas, ver se tem alguém queira fazer algum comentário. Acho que agora é o momento de discussão. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Ó, o pessoal está parabenizando aqui. Teve um comentário do Adriano aqui, ele falou: uso de imagem intravascular em angioplastia complexa, tronco, bifurcação, pela primeira vez a recomendação classe 1, mudança de paradigma. Concordo. Assim, o nosso. Agora a gente vai ter que batalhar para conseguir liberação tanto de SUS quanto de convênio, porque quem trabalha com isso, hemodinamicista que tiver aí para nem sempre é liberado, atrasa nosso tratamento. Então, agora é esperar essas recomendações incorporarem na parte pública também, né? Porque realmente é tecnologia que agrega em qualidade, né?
Qualidade custa caro, mas cabe a nós provar que é custo efetivo, né? Alguém tem Minha alguma impressão, dúvida? minha Manda, quer falar? impressão, eu achei bem interessante nesse guideline, que ele abordando todos os aspectos e falando de tudo. Acho que algumas observações. Acho que é importante a estratificação do doente para pedir o CAT no tempo adequado, utilizar o antiagregante no tempo adequado. Você falou muito bem, paciente que vai para a hemodinâmica nas primeiras 24 horas, nas primeiras 2 horas, você pode fazer anti-ADP após o estudo hemodinâmico, pois esse paciente pode ir para cirurgia cardíaca, ou às vezes não ser síndrome aguda, ou às vezes não ser doença aterosclerótica. Então, acho que esse é o paciente que poderia aguardar para fazer o segundo anti-ADP. Acho que outro ponto que eu achei interessante da aula é a questão da imagem, como o Adriano comentou. Acho que a gente tem um pouco de dificuldade de estar conseguindo por questão de liberação de convênio, mas esse é o futuro. A gente já sabe que consegue melhorar de fecho. A parte final que você falou também da aula, desse segmento pós-alta, é importantíssimo. Acho que esse paciente tem que sair do hospital muito bem prescrito, com estatina de alta potência, beta-bloqueador, IECA, quando bem indicado. Ter o segmento pós-alta, esse paciente já tem que sair idealmente com uma consulta marcada, com retorno agendado. Reabilitação, eu acho que isso é uma oportunidade de melhoria. Na maioria dos hospitais, sabe que poucos centros no Brasil têm um serviço de reabilitação muito bem estruturado. Manejo de todos aqueles aspectos, os 10 aspectos da diretriz americana coloca, que é o manejo biopsicossocial, atividade física, foca nas comorbidades. Sabe que às vezes numa consulta ali de plano em 20 minutos a gente não consegue estar abordando todos esses aspectos, mas é importantíssimo ver a questão de depressão, que às vezes o paciente não adere à medicação, que está deprimido, não faz atividade física, e é importante, senão esse paciente, se você não controlar os fatores de risco, esse paciente vai voltar e internar e vai encarecer o sistema, e vai voltar com trombose existente, estenose, enfim. E conjunto dessa diretriz nova aí, o que que você achou que mudou o seu mindset sobre a síndrome? O que que você acha que a gente pode já estar atuando focado na terapia intensiva e em consultório? O que que você acha que agregou de diferente do que você já estava fazendo, de vez de novidade? Mais uma coisa, uma análise crítica sua aí, cara. O que que você achou? Cara, é que na verdade, assim, as diretrizes, quando elas vêm para incorporar conceitos que já vão sendo discutidos ao longo dos últimos anos, né? Então, nada é novidade aqui, para ser sincero. Assim, por exemplo, a Ivosocity já tinha estudo mostrando que tinha impacto em desfecho duro. Então, não sei se está aqui os estudos específicos, mas isso já existia. O que aconteceu é que as diretrizes, elas fazem, um conjunto das evidências tentando aplicar num documento que é universal, assim, que todos vão copiar, desde o hospital de grande centro até o hospital de pequeno centro. Então, sinceramente, Manga, eu assim, não vejo grandes novidades, porque não tem também tanta novidade, né? Tem incorporação de conceitos, incorporação de tecnologia, incorporação, por exemplo, de preferência. Até as últimas diretrizes anteriores, a gente não tinha preferência de anti-ADP, e essas diretrizes já trazem preferências. A europeia é até mais incisiva em relação ao prasugrel, a americana bota como igual, então, mas são as mesmas medicações, as mesmas condutas. A gente progrediu, acho que um pouco nos últimos anos em relação a diagnóstico de pronto-socorro, né? Então, você vê que quase todos os grandes hospitais de excelência estão modificando os seus protocolos de dor torácica, incorporando troponina ultrassensível. Você ganha em efetividade, em qualidade de atendimento, em satisfação do cliente, em segurança. Então, é mais incorporação, sinceramente. Em relação ao Impela, é uma realidade ainda longe do Brasil em geral. Inclusive, recentemente teve até desabastecimento de Impela no mercado. Então, eu acho que ainda é cedo para a gente assim, ter uma posição mais formal, porque todos os estudos nesse sentido de dispositivos, até por definição, os pacientes são muito graves e difícil você ter estudos que, assim, que tragam impacto, né? Então, todos os estudos foram negativos, então eu tenho um pouco assim, eu sou um pouco mais cético, eu acho que eu guardaria mais estudos replicando esses resultados, mas talvez seja isso. Sinceramente,
eu gostaria de falar que tem novidades, né? Mas o Eduardo Lima que costuma dizer, né, que a gente evolui, por exemplo, em algumas medicações para IC, para a própria doença metabólica, aterosclerótica em geral, temos arsenal assim aumentado, mas da parte de choque cardiogênico, ciência cardíaca avançada, a gente evolui pouco, né? Então, acho que é mais incorporação de conceitos, respondendo a sua pergunta. Eu achei interessante com relação à Impela, porque a gente sabe que melhora a sobrevida, mas aumenta a custo de aumento de complicações, né? Complicações vasculares, complicação renal, complicação neurológica, sangramento. Então, é algo interessante para gente pontuar. Eu senti falta. Ele não comenta o RAS score, que aí acho que é um score que a gente usa, acho que é muito útil no ambiente de pronto-socorro, associado no nosso protocolo de doutorado que é do Hospital, o RAS score associado com seriando a troponina ultrassensível, que eu acho que aumenta a acurácia de triar esse paciente. O time Grace ajuda, mas acho que principalmente na definição do paciente jamais internado, se como é que você vai estar estratificando. Eu acho que é mais ou menos isso. Se mais alguém quer fazer mais algum comentário e tal, alguma uma dúvida, mas a gente vê que enfim, acho que é um tema que vai estar sempre aqui discutindo. A mortalidade a principal, uma das principais causas de morte no mundo, é o principal custo, os principais custos aí de internação, que eu acho que a gente tem que evoluir nessa parte de reabilitação e imagem intravascular, que isso eu acho que acho que é o maior principal oportunidade de melhoria, não só no hospital, mas acho que no nosso, mas em todos os serviços do Brasil, que a gente está encaminhando para isso. Eu achei bem interessante a sua última slide. Ele protocolou bem o esquema de DAPT e o uso de anticoagulante. Acho que isso facilita bem para o dia a dia, para a gente adaptar melhor para cada paciente. Beleza. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Acho que já estamos Acho que pela avançada avançados aqui, aula, né? é, Então vamos encerrar podemos aqui. ir. Agradecer aí a presença de todos e nos vemos, né? Nos vemos em breve. Até mais, Qualquer coisa, a pessoal. gente está todos os dias aí na UTI, estamos à disposição para debater o tema. Então vou finalizar aqui. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Bom término Boa de noite. quarta-feira aí. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau. Valeu, Gusmão.